Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino na casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Hoje nós iniciamos uma nova série baseada no livro de Oséias. Então, a partir de hoje e nos próximos domingos, nós vamos começar a estudar este livro e teremos sermões expondo, então, esse livro cuja história, às vezes, muito nos incomoda. É uma história que choca e às vezes a gente pula a leitura ou fica sem entender e mantém, mas nós cremos que, embora seja uma história que à primeira vista choca os nossos olhos, mas Deus tem muito a nos ensinar por intermédio deste livro. Então, se você quiser, como dever de casa, ficar lendo o livro de Oséias para vir preparado para os próximos sermões, você já sabe que o próximo sermão será a partir do capítulo 2. Não sei quantos versículos, mas será no capítulo 2. Muito bem. Quando a gente é jovem ou adolescente, não necessariamente nessa fase da idade, mas é comum quando nós vemos algum casal e nos sentimos enciumados, a gente fala: não, ela é muito bonita, ele é tão feio, o que essa menina está fazendo com esse cara, Ou o contrário, Ele é tão belo, tão bem, E ela é tão feia, o que ela está fazendo com esse cara? Ou seja, nós criamos caricaturas aos nossos olhos daquilo que são casais ideais e de casais que não agradam os nossos olhos. E por isso, via de regra, nós criticamos muito mais por ciúmes, querendo estar no lugar dele ou dela, do que necessariamente fazendo algum juízo de valor verdadeiro. Nós veremos a partir dessa história, ou do livro de Oséias, um casal, entre aspas, muito desequilibrado, verdadeiramente falando. Não por ciúmes de terceiros, mas porque nós vamos falar de um casal que é feito pelo melhor marido e constituído da pior esposa. Que casal é esse, ou o que a leitura desse texto de Oséias tem a nos ensinar? Antes de entrar na exposição do texto, propriamente dito, eu preciso de alguns conceitos bíblicos, ou que você tenha atenção nos 5 minutos iniciais, para 2 conceitos aí que permearão todas as nossas exposições. Como você viu, o texto que nós lemos é a ordem de Deus para que Oséias constituísse casamento com uma mulher de prostituição. Agora preste atenção que aos olhos de Deus e aos olhos de crente, casamento dos crentes, o casamento não é apenas um contrato civil. Casamento aos olhos de Deus é algo muito maior. Você pare para pensar, quando você olha na criação,
teria tanta coisa para ser relatada, com detalhes, não é verdade? Deus vai falando pontualmente, cria separação entre céu e terra, separação entre as águas, peixes, animais. E quando chega na criação do homem, e quando ele forma esse casal, Adão, o primeiro poema das Sagradas Escrituras são as palavras de Adão em relação a Eva. A maioria das traduções, se você reparar no Gênesis, não precisa ver agora, mas a formatação do texto é uma formatação poética. Porque quando Adão está dizendo, esta afinal é ossos dos meus ossos, né, e carne da minha carne, ele está compondo um poema, ou recitando um poema, em gratidão a Deus pela vida dessa mulher. O conceito bíblico de casamento, então, não é a situação de duas pessoas em par de igualdade que se juntam, não. O conceito bíblico de casamento, ele tem a sua constituição nas alianças do antigo Oriente Próximo, que nós chamamos, né, da região de Israel lá. E não é um contrato entre iguais, com cláusulas que podem ser rescindidas. Mas casamento aos olhos de Deus é um suzerano, é um senhor, que voluntariamente se associa com um vassalo, com alguém inferior. E a partir daí, então, esta aliança entre suzerano e senhor não pode ser quebrada. E essa figura desses tratados do Antigo Oriente Próximo é trazida para os relacionamentos humanos também. Portanto, aos olhos de Deus, casamento é aliança inquebrável, não é um contrato civil a gosto das partes que pode ser administrado desta forma. Então, preste atenção. Porque quando Deus traz essa figura do relacionamento de Oséias, usa como exemplo o relacionamento de Oséias com Gomer, para o seu relacionamento com Israel, ele está tratando de uma quebra ou de um relacionamento de aliança, de um suzerano, de um senhor se relacionando com vassalos, com aquele que ele chamou para constituir esta aliança. O segundo conceito que eu quero que você tenha em mente aí é o conceito bíblico de prostituição. Ele é mais amplo do que nós geralmente costumamos apontar. Aos nossos olhos, prostituição é o serviço sexual a troco de dinheiro. Mas, biblicamente falando, não é só isso. Prostituição, aos olhos das Escrituras, inclui também, né, o serviço sexual a troco de dinheiro, mas ele é aplicado a uma gama maior de pecados. Portanto, por exemplo, quando Israel constitui ídolos e abandona o Senhor, ele usa o termo de adultério espiritual para com Israel. Então, portanto, a idolatria é uma prostituição espiritual. Quando Israel procura auxílio militar de outras nações que não o Senhor, quando ele confia em outras nações, o termo utilizado para essa traição é também de prostituição. Então, portanto, quando nós olhamos para isso, nós podemos perceber que nós estamos muito próximos, às vezes, de cometer o crime de adultério ou prostituição espiritual do que nós, via de regra, pensamos. Então, eu quero que, a título de introdução, você tenha isso em mente. O conceito bíblico do que é casamento é aliança, não é um contrato entre partes iguais, e a amplitude do conceito de prostituição, que não está apenas relacionado às questões de favores sexuais a troco do dinheiro, mas tem uma gama muito maior de pecados que podem ser acobertados ou alcançados, né, por este conceito. Isto posto, então, vamos lá para o texto. E eu quero que você observe, nós vamos observar esses 4 personagens, ou 3 personagens que nós temos aí, né? Oséias, Gomer, o grupo dos filhos, né, de Oséias e Gomer, e o trecho final da restauração. Como que se acontece esse enredo? Como que acontece essa história, cujo final eu já estou adiantando, e se você prestou atenção no texto, a partir do versículo 10, você viu que é um final de restauração, é um final feliz. Mas qual é o enredo desse romance da redenção? Qual é o enredo dessa história de que começa com essa figura, com essa ordem do Senhor, que nos espanta tanto, mas que, graças a Deus e à
fidelidade dele termina de maneira tão bela? Como é que nós vamos caminhar por isso daí? Então, no primeiro versículo, eu quero que você preste atenção na descrição do profeta. Quem é esse Oséias descrito aí? Existem vários personagens descritos nas Escrituras com o nome de Oséias, mais precisamente são 4. Ele é colocado aqui como filho de Beeri. Isso para nós não vai dizer muita coisa, se você buscar, digamos, aí a ascendência, né, a descendência de Beeri, a história dele, você não terá muitas informações. Mas o que é importante para nós aqui é o tempo em que ele traz essas palavras. Que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E aqui, novamente, eu preciso puxar uma nota de rodapé para você se localizar. Se você presta atenção na história bíblica, o reino de Israel, ele teve, do ponto de vista político e geográfico, né, 2 momentos. Bem simplificadamente, o momento do reino unificado. Então, quando você vê a história de Saul, Davi e Salomão, nós estamos pensando num reino com 10 tribos, 12 tribos, aliás, as 12 tribos unificadas. Depois você tem a divisão causada por Jeroboão. Então, a partir daí, toda vez que você lê Reino do Norte, Israel, as 10 tribos do norte, toda vez que você lê Reino de Judá, está se referindo às tribos do sul. Oséias, então, ele faz o ministério dele no Reino do Norte. Nos tempos de Jeroboão, não o Jeroboão que causou a divisão, mas o Jeroboão II. E o Reino do Norte, do ponto de vista espiritual, sempre foi um desastre. Nenhum dos reis do Reino do Norte foram capazes de trazer novamente o povo de Israel à fidelidade espiritual, à restauração espiritual. É um desastre atrás do outro, quando você olha a história do Reino de Israel pós-divisão. O Reino do Sul teve maus reis também, mas ele alternava entre bons e maus reis. Prova disso é de que ele caiu para o exílio, ou foi conquistado posteriormente em relação ao Reino do Norte. Portanto, nós estamos falando de um profeta do tempo de Jeroboão II, não é o Jeroboão da divisão, é outro, e que, embora num tempo de crise espiritual do povo de Israel, havia um tempo de muita prosperidade. Do ponto de vista militar, as fronteiras de Israel estavam indo bem. Do ponto de vista diplomático, as coisas estavam indo bem, não estava sendo atacada, havia bons relacionamentos com os reinos ao redor, e também havia riqueza, prosperidade econômica. Porém, com a queda de Jeroboão II, começou a haver uma derrocada do reino. Os inimigos começaram a atacar, e o povo de Israel, ao invés de correr para o Senhor, correram para a idolatria, correram para o auxílio de outros reinos, foram pela via diplomática pagã, foram também pela via militar pagã, sempre achando que aqueles que não servem ao Senhor seriam primeiramente ou o melhor recurso contra aquele que poderia salvá-los, que era o Senhor. Esse é Oséias. E eu quero que você preste atenção que a palavra do Senhor foi dita a Oséias. Foi dita a Oséias. E a ordem que ele recebe, e agora eu quero que você olhe para o segundo personagem. Que mulher é esta? Gomer. Que mulher é essa descrita nos versículos 2 e 3? Embora nós sejamos levados a presumir que Gomer fosse uma prostituta, isso não fica claro. Entre os estudiosos, tradutores, há uma grande discussão dessa expressão mulher de prostituições, se isso se refere, à atividade dela, a profissão, entre aspas, dela, ou se refere a uma mulher de comportamento promíscuo. Abre aspas aqui, tá? Se Gomer é uma prostituta ou se Gomer é simplesmente uma mulher, assanhada do ponto de vista sexual. Então é nisso que é apontado para ela. Mas o ponto aqui, seja como prostituta ou não, o que nós temos de informação é de que é uma mulher de Israel. É uma mulher de Israel com um comportamento errado aos olhos de Deus. E a ordem do Senhor, então, é para a constituição de um casamento com esta mulher.
E eu quero que você preste atenção, porque às vezes nós ficamos, a nossa mente novelesca, para quem gosta de um drama mexicano ou alguma coisa do tipo, ou de um romance, nos atermos a fechar o zoom. Nossa, um profeta que casa com uma prostituta ou com uma mulher devassa. Mas a história é maior. A preocupação aqui não é sociológica. A preocupação aqui não é mostrar como um casal deve ou não deve se comportar. A preocupação aqui não são os deveres da mulher no lar, não são os deveres do homem no lar. Isso é tratado em outras passagens das Escrituras. Mas o panorama aqui é maior. A preocupação principal de Deus é de que esse casamento de Oséias seja a representação vívida daquilo que o povo de Israel estava praticando em relação ao seu Deus. Então guarde isso. Oséias, o personagem Oséias, digamos, ou Oséias, como símbolo de Deus, o marido fiel para com o seu povo de Israel. Gomer, a esposa infiel, simbolizando a nação de Israel, reino do norte. Então, toda vez que você lê Oséias, você pode, digamos, puxar uma setinha e colocar Deus, o marido fiel. Toda vez que você ler Gomer, puxa a setinha e fala Israel, a nação infiel. E aí você vai olhando o texto dessa forma. O que Deus está falando para essa nação quando traz essa informação ou essa ordem para Oséias se casar com Gomer? Quando você olha para Oséias, então, a prontidão dele em obedecer ao Senhor, mesmo diante de uma ordem, abre aspas novamente, tão absurda ou que choca tanto os nossos olhos, você já tem a lição da obediência do profeta e de como ele entendia que a ordem de Deus deve ser cumprida, mesmo que isso, às vezes, possa trazer espanto aos nossos olhos. E aí, então, nós chegamos ao terceiro grupo de personagens, ou nesse enredo, que são os filhos do casamento de Oséias com Gomer. E aí, a partir do versículo 13, então, você tem que, desse casamento, nasceu-lhe, quero que você preste atenção aqui, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela lhe deu um filho. Essa expressão só vai acontecer no primeiro filho, lhe deu. Se você notar no segundo e no terceiro filhos, você só vai ter, ela tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e depois deu à luz a um filho, no versículo 8. Alguns estudiosos apontam que apenas o primeiro filho, pelo nome de Jezreel, que é biologicamente de Oséias. É bem provável que o segundo tenha sido fruto de um adultério de Gomer, ainda casada com Oséias, gerando, ou trazendo esses filhos para dentro de casa. Sendo ou não nessas condições, eu quero que você note a questão do nome, ou peso que tem o nome também, dentro do ponto de vista do povo de Israel. Você que conhece as histórias bíblicas, você sabe que quando Deus muda a história dos personagens, como Jacó, como muda a história de Abraão, uma das coisas que ele faz é mudar o nome desses indivíduos. Porque não é uma questão de sonoridade, Não são como os nossos que às vezes gostamos de fazer umas duplas sertanejas. Lá em casa tem o Anderson e o Ellison, olha que bonitinho, Não é essa a questão que está em jogo quando na Bíblia se troca o nome ou se coloca o nome de alguém. O nome na Bíblia, ele aponta para uma característica marcante ou para o ser da pessoa. É como se fosse um código de DNA ou o passaporte do indivíduo, um raio-x de quem ele é. Lógico, a questão desses nomes aqui não são apenas uma questão da ridicularidade pelo nome em si, mas eles apontavam para essas crianças algo muito, a essência delas, algo muito jocoso em relação a essas crianças. E esses três filhos, então, o primeiro tem o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jaú e farei cessar o reino da casa de Israel. A maioria das traduções vai trazer uma notinha de rodapé aí. Na minha, no caso, tem uma letra F, E se você olhar lá no rodapé da sua Bíblia, o termo Jezreel, ou Vale de Jezreel,
ele está apontado para uma história descrita lá em 2 Reis, capítulo 10. Nós não leremos agora. Mas é uma história em que o rei Jeú, inicialmente aprovado por Deus para dar cabo à família de Acabe, que era uma família idólatra da pior espécie possível em Israel, mas além disso ele se tornou um sanguinário, indo muito além daquilo que o Senhor tinha falado. O nome Jezreel, então, é um nome associado a uma chacina, é um nome associado a derramamento de sangue, é um nome associado com a morte de Jezabel, cujos cães comeram os restos mortais dela. Então olhe e pense como que esse menino, esse primeiro filho, se sentia ao ser chamado, ou o que vinha à mente das pessoas ao ser chamado de Jezreel. Ele está apontando para quando ele fez cessar o reino, da casa de Jeú na casa de Israel. Deus está apontando assim, esse primeiro filho vai apontar, o nome dele aponta para a violência, a mesma violência com que Jeú atacou lá no vale de Jezreel. Eu atacarei a nação de Israel e farei cessar o seu poder político. O segundo filho, ou a segunda filha, ela aponta para uma questão da perda do favor de Deus. Eu não terei mais favor, a compaixão é retirada, versículo 6. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, não mais terá favor, porque eu não tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar a ausência do perdão. Você já pensou o que é se relacionar com Deus sem ter a perspectiva do perdão? Que mesmo que você diga, contigo, porém, está o perdão, e Deus fala, eu não vou perdoar, e Ele tem o direito de fazê-lo, porque Ele é santo, e a sua perfeição tem o direito de exigir o cumprimento e a execução da justiça. E note como vai se, digamos assim, enrijecendo ou se tornando mais forte o castigo de Deus sobre esse povo, ou as palavras de Deus em relação a esse povo. Se num primeiro momento, então, ele fala que faria cessar o poderio político da nação de Israel, num segundo momento, então, ele faria cessar a compaixão ou o perdão da nação de Israel. E agora você vai ter um terceiro momento na casa de Israel, simbolizado pelo terceiro filho, no versículo 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, e essa informação é importante. Se você está pegando o processo de desmamar uma criança, você deve estar falando talvez em 2 anos entre o nascimento da segunda filha para o terceiro filho. E olha aqui o ápice da rejeição de Deus em relação a esse povo. Versículo 9. Disse o Senhor a Oséias, põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Já parou para pensar o que é um israelita ouvir isso? Já pensou para parar esse povo que ouviu as histórias do Êxodo, no capítulo 19 do Êxodo, lá no pé do Sinai, antes de Moisés proferir os 10 mandamentos? Vós, porém, sou meu povo, reino de sacerdote entre as nações. E agora Deus está dizendo, porque vós não sois meu povo. Não é um puxãozinho de orelha, não é uma advertência leve, não é um cartão amarelo, é algo pesado, é algo pesado. Isso aqui aponta para um rompimento de relações, e repito, não é um rompimento de relações entre partes iguais. Não é um rompimento de 2 sócios que tem lá 50% de composição na sociedade. Eu pago a sua parte, você pega a sua e tudo bem, vamos cada um para um lado. Não é isso. A imagem aqui, repito, é do suzerano com o seu vassalo, é do senhor com o seu inferior. O que é um senhor suzerano falando com os seus vassalos? Saia daqui, você não faz parte mais do meu povo, eu não tenho mais aliança com você, ela está desfeita.
Talvez você olhe aqui e pense, nossa, isso aqui é o fundo do poço. Se acabou. A nação está condenada do ponto de vista político-militar. A nação está condenada do ponto do favor de Deus, não tem mais acesso ao favor de Deus. E por fim, a nação agora está condenada ou abandonada diante desse relacionamento que Deus está dizendo que eles deixaram de ser povo. Aquilo que eles talvez tanto se orgulharam ao longo dos séculos anteriores, agora estavam na iminência de deixar de sê-lo. Mas aí, como todo enredo dramático, né, quando a mocinha está por um fio, quando a morte está próxima, você tem uma guinada na história. Todavia, né, para quem gosta de português aí das conjunções, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, mudando, apontando para essa contraposição entre aquilo que foi dito anteriormente, que parecia o fundo do poço. Porém, Deus promete uma restauração. E Ele promete uma restauração, do versículo 10 até o primeiro versículo, né, do capítulo 2, versículos 10, 11 e versículo 1 do capítulo 2, muito maior do que as punições anunciadas anteriormente. A restauração será maior em número. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se dizia, olha só que interessante, vós não sois meu povo, nome do último filho, agora se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E essa restauração vai se estendendo. Se ela é maior em número, ela é maior em unidade, em comunhão. Versículo 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel, 2 reinos, lembre-se disso, reino de Israel, norte, idólatra, capital Samaria, nem descia Jerusalém mais, gente da pior espécie possível, mas Deus está falando que os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E essa restauração, ela aumenta também, ou ela muda, para aqueles que eram desfavorecidos, agora a vossa irmã vai se chamar favor. Comigo está o perdão. E é isso que eu prometo a você. Isto posto diante dessa história inicial, que será a base e o enredo para todos os nossos próximos sermões, fica a pergunta da segunda-feira para a gente levar para casa e lembrar de algumas coisas. E a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção é de que cuidado com o falso termômetro de achar que o sucesso financeiro, militar, político é aprovado por Deus e é sinônimo de espiritualidade sadia. Talvez você olhando externamente para a nação de Israel, você fala, nossa, que nação boa, as finanças estão em dia, o IDH é elevado, estamos em paz, os outros não têm coragem de nos atacar, os nossos exércitos estão bem, o nosso governo de bem-estar social, seja lá o que for isso, mas está atendendo as pessoas, o rei goza de paz, respeito entre os outros, está tudo muito bom. Mas não é por esse termômetro que se avalia a saúde espiritual de um povo. Os tempos de bonança, e cuidado, fico alerta, são muito propensos a nos levarem ao relaxamento espiritual. Muito cuidado. Não deixe que a bonança que vem de Deus te afaste de Deus. Isso em todas as áreas. Talvez a sua vida está ajustadinha, suas contas estão em dia, seu casamento está indo bem, seu filho está numa boa escola, e aí você acha que já pode se dar ao luxo de vir menos à igreja. Talvez você ache que possa se dar ao luxo de, veja bem, meu dízimo é alto, eu posso dar um mês sim, outro não.
Aí vai. Talvez você já não precise mais orar como você orava antes, porque eu conquistei, olha o meu currículo. Eu jamais vou ficar desempregado. Olha que coisa boa. E por aí vai. E você acha que aqueles sucessos que você atribui à sua mão te dão o direito de relaxar espiritualmente. E que Deus está te aprovando porque essas coisas estão bem, e Ele não está. Porque uma nação pode ser próspera financeiramente, pode ter um IDH elevadíssimo, mas se não for uma nação que se arrepende dos seus pecados e fiel ao Senhor, é igualmente reprovada. Quem esteve hoje pela manhã viu como o contraste que é a Nova Zelândia, de acordo com o que o reverendo João Petrecelli falou. O IDH é elevadíssimo, sempre está no topo mundial, é considerado o país mais honesto do mundo, nos rankings e todas as coisas, com gente se suicidando, triste e totalmente distante de Deus. Não é esse o termômetro com que nós avaliamos a nossa saúde espiritual. Uma segunda questão é de restringir o domínio de Deus apenas à esfera espiritual e não às outras esferas da vida. Pense como nação. A diplomacia de uma nação revela a fidelidade dela com o que é certo, com o que é errado. O poderio militar de uma nação revela quais são os compromissos dos governantes também. Israel achou, não, Deus é um assunto do culto, Deus é um assunto do templo, no caso do Reino do Norte de Samaria. Mas quando o assunto é política, diplomacia, isso aí é outra gaveta. Deus não entra na gaveta da diplomacia e da questão militar, mas Ele entra sim. E essas decisões devem ser tomadas baseadas naquilo que Deus requer. O domínio de Deus se estende sobre todo o cosmos ou sobre todas as áreas da nossa vida, nunca se esqueça disso. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o padrão bíblico de um profeta, quando você olha para a vida de Oséias. Não é difícil você sair algumas esquinas aqui e achar muitos profetas, ou gente dizendo, seja na esquina ou na televisão, que eu profetizo sobre a sua vida, qualquer coisa desse tipo. O que eu gostaria de perguntar aos profetas contemporâneos é se eles gostariam de encarnar a mensagem como Oséias encarnou. Pergunta para eles. Se eles estão dispostos a passar pelo que Oséias passou, a ridicularização, todas as pessoas perguntando, por que você se casou com essa mulher? Olha o nome do seu filho, que ridículo que você é. As renúncias que ele fez. Os profetas de hoje em dia não querem isso. Né? Eles gostam de profetar para os outros, mas para eles não serve. E eu quero que você note também que o ministério profético ele não é constituído em adivinhação do futuro. Os profetas, se você fosse levantar um percentual da mensagem profética, ele diz muito mais respeito a uma exortação quanto aos erros do presente e um retorno àquilo que o Senhor falou, do que a adivinhação do futuro. Então perca essa caricatura de que profeta é adivinhador. Eis que profetizo na tua vida. É óbvio que uma das funções dos profetas bíblicos era em relação ao futuro. Havia profecias a respeito da vinda do Messias, houve profecias a respeito de quando Israel iria cair ou iria para o exílio, mas isso é o mínimo da vida profética. A vida profética é muito mais constituída de exortação do presente, de pagar o preço de ser um seguidor de Jesus, de Deus, no caso do Antigo Testamento. Se você acha que Oséias sofreu, pense em Ezequiel. Cozinhar sobre fezes. Isso porque Deus aliviou. A ordem inicial era comer fezes. Ele entrou com recurso e vou aliviar. Você vai cozinhar sobre fezes o seu alimento. Teve que dormir anos de um lado só. E depois inverter a posição para simbolizar a mensagem divina. Esses são os profetas, capazes de sofrer pela mensagem, encarnar a mensagem, sofrer as consequências dela, e não ficar adivinhando o futuro, mas ter a coragem de correr risco de morte, lançados às prisões. O texto diz que Isaías foi cerrado por confrontar o pecado do povo, cerrado ao meio. Então, cuidado com esses profetas contemporâneos que estão muito distantes
daquilo que a Bíblia aponta como o ministério profético. E talvez você esteja olhando assim, esse povo é muito tolo. Esse povo não enxergava o óbvio. Eu jamais faria como eles. Deixa eu te dizer, você não precisa de abrir a Bíblia agora, não. Mas Tiago diz assim: infiéis, outras traduções estarão como adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago não está falando de gente que vai no prostíbulo. Tiago não está falando de relações sexuais fora do casamento, está falando de algo muito maior. Tiago está falando dos desejos e a amizade do mundo. Portanto, toda vez que o meu coração pulsa, os meus desejos são direcionados, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu sono, é direcionado a confiar em algo que não é o Senhor e o mundo aqui como sistema de pensamento contrário ao cristianismo, eu sou um adúltero, eu sou um infiel. E cuidado, porque essa amizade do mundo é muito sutil. É um risco que eu corro quando, por exemplo, talvez o diabo sopre aos meus ouvidos: olhe, use tal arma para crescimento da igreja e faça isso, tal método, tal pessoa, que isso vai dar resultado. E eu começo a ter amizade por métodos e não pelo Senhor como o promotor do crescimento da igreja. É sutil. Então tome muito cuidado. Existe um Israel adúltero pulsando no nosso coração, e que se nós baixamos a guarda vai se conceber e se transformar em pecado. E por último, e aqui é o que eu acho mais lindo, talvez você olhe para a sua situação ou para a situação de Israel e fale que não tem jeito, não dá para reconciliar, não dá para restaurar esse casamento. Olha a situação. E sabe o que é bonito? Que assim como com a nação de Israel, a partir do versículo 10, a iniciativa veio de Deus. Preste atenção nisso. A iniciativa veio de Deus para restaurar o seu povo. Ele nos proporcionou a nós, como igreja, a noiva de Cristo, o noivo perfeito. É por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo consigo, reconciliando um mundo adúltero, distante, promíscuo, idólatra, amante das coisas más. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e se santificou para apresentá-la sem mácula, pura. O que Deus faz por nós é proporcionar para nós, noivas prostituídas, distantes, amantes dos desejos da carne, promíscuos, um noivo que nos ama e toma iniciativa de vir até nós sem que nós tenhamos um centavo de dote para oferecer a Ele. Quando nós cantamos que para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. E eu quero terminar aqui então fazendo esse convite à reconciliação com Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei se você está no fundo do poço, eu não sei se o fundo do poço tem porão, um nível 3 abaixo, eu não sei se espiritualmente falando você frequenta a igreja há 10, 20, 30 anos e entrou na velocidade de cruzeiro, que o seu coração não pulsa mais, você é um mero esquentador de bancos, com um culto hipócrita, como nós vamos ver posteriormente, os pecados aqui de Israel mais detalhados. Mas eu quero dizer que por mais que as pessoas queiram dizer que você não tem jeito, ou que você tenha feito um autodiagnóstico de que você não tem jeito, Deus está te dizendo nessa noite, tem jeito sim. Cristo vem ao seu encontro. Cristo morreu por você. E Ele, para cobrir o pecado de infiéis, sofreu o peso dessa infidelidade sobre a cruz. E esse sangue derramado dele é o que nós não apenas lembramos, mas cujas bênçãos nos são comunicadas por intermédio da celebração da ceia do Senhor.